O número de idosos no Brasil vem crescendo a cada década. Em menos de 20 anos, o número de idosos pulou de 4,8% para 7,4% da população. A Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e diversas entidades defensoras dos idosos, realizam na Câmara o seminário sobre os 10 anos do Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, uma década de luta pela garantia do direito ao envelhecimento digno e a construção de uma cidadania possível e plena. O deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, é um dos líderes da frente. Ele participa com a gente desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, como eu disse, quer dizer, o número de idosos vem crescendo graças às medidas que vêm sendo adotadas, que permitem uma longevidade maior da nossa população, etc. Mas de nada adianta a longevidade sem qualidade de vida, né? É verdade, Paulo José. É isso que preocupa a Frente Parlamentar de Direito e Apoio à Pessoa Idosa e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que hoje tem a ministra Maria do Rosário. É isso que nos preocupa porque a Declaração Universal de Direitos Humanos diz que todos nascem livres, iguais de direito. Então, o nascer tem a liberdade, tem a igualdade. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei no seu artigo 5º. Mas chega na maioridade, as pessoas que alcançam e alcançarão 60 anos em pouco tempo, daqui a poucos anos teremos 40 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. E já passou da época que o Brasil era conhecido como um país da criança, do jovem, do adolescente. Isso está acabando. O país está envelhecendo. Era até um slogan, país jovem. Brasil é um país jovem. O Brasil, há pouco tempo, terá como o continente europeu, que é um continente antigo, mais antigo. E você vai na Europa, no modo as pessoas envelheceram. Mas eles se prepararam para isso. E nós, infelizmente, não, Paulo. É isso que nos preocupa. Defender, ver o estatuto, que foi o legislador, teve tanta responsabilidade em criar essa legislação, a Lei 10.703, que divulga e cria isso. Ela declara, a Lei 10.701, perdão, de 2003, que faz isso. Infelizmente, na aplicabilidade disso, isso não tem acontecido como nós gostaríamos de ver acontecendo. Agora, Paulo, essa é uma discussão tão grande que nós temos que olhar com tanto cuidado isso, porque eu estou convencido que isso é problema cultural. Nós temos que olhar, encarar isso com responsabilidade, mas entendendo que é cultura. Eu, menino, fui criado pela minha avó, dentro de uma condução, se entrasse uma pessoa idosa, eu levantava para dar lugar. Nós somos uma geração, mas isso era cultural. Ninguém me batia, minha avó, era natural. Isso era uma coisa... Era automática. Se entrasse um idoso, eu levantava e dava lugar. Se eu entrasse num ambiente com pessoas idosas, eu dava benção. Sem nunca ter... Lembra disso? Da benção. Eu cresci dando benção aos mais velhos. Essas práticas todas, elas foram se perdendo. Se perderam porque com a globalização, com a evolução, o tempo hoje é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E eu, graças a Deus, eu ainda criei meus filhos assim, você acredita? Eu tenho 3 filhos. Que maravilha. Um de 25 anos, um de 21 e de 13. E eles, quando falam, meu filho de 25 anos, mora no Equador, trabalha lá, quando eu falo com ele por telefone, pelo Skype, pela internet, benção, meu pai. E minha filhinha de 13 anos, meu filho, benção, pai, benção, mãe. Então isso, sabe? Então, esses valores, Paulo, que faz parte da nossa luta. São tão sutis que não são nem nada extraordinário. Então, essa discussão, Paulo, dessa declaração, dessa comissão, é justamente para nós somos é muito mais fácil cobrar do Estado os seus deveres, e temos que cobrar do Estado os seus deveres. O Brasil está envelhecendo, mas o Estado não se preparou para isso. Agora, Pois não. Deputado, a gente sabe que o Estatuto, por exemplo, previu lá uma rede de amparo ao idoso, né? Tem uma série de... Tem. Ele preconiza lá uma série de direitos. Cuidados, de direitos. Como fazer? Porque isso é muito grande. Como eu disse, é uma rede, são vários, em várias frentes. Né? Muito. Como fazer para que se cumpra um estatuto
com tal amplitude? Toda essa rede, Paulo, ela sintetiza na dignidade da pessoa idosa. Todo esse conjunto de regras e de proposições que o Estatuto prevê nos direitos do idoso, todos eles sintetizam para um caminho a dignidade da pessoa idosa. Esse é o princípio. Esse é o princípio disso, que ela chegue à sua maioridade, à sua melhor idade, com dignidade, com qualidade de vida. É dever do Estado? Óbvio que é dever do Estado. Agora, isso começa dentro de casa, Paulo. Não só com a criança, mas a maior violência que o idoso recebe como pessoa acontece dentro da casa dele. O desrespeito com a dignidade daquela pessoa que chega àquela idade, frágil, natural, ela tem pouca audição, seus sentidos estão todos fragilizados, escuta pouco, vê pouco, tem pouca firmeza, e dentro de casa ele não tem o respeito para com seus filhos, seus filhos não têm respeito para com eles, e consequentemente os filhos não respeitam, os netos muito menos. Bem, aí é uma cadeia. Aí é uma cadeia de respeito. Aí destrata, e o maltrato e o distrato com a sua fragilidade, o desrespeito moral, psicológico, agressões físicas e psicológicas, os adjetivos dos piores que nós ouvimos. Agora, deputado Vitor Paulo, como o senhor bem disse, é uma questão cultural. Se é uma questão cultural, ela tem a ver com a educação diretamente. O que tem sido feito, que provavelmente deve ser um dos temas a serem discutidos durante esse encontro, do ponto de vista dessa educação que é tão necessária para ou o resgate de certos valores, como esse que a gente acabou de mencionar aqui, alguns deles muito rapidamente, ou até a ampliação desses valores diante dessa realidade nova, que é o número de idosos que cresce no Brasil em escala quase que geométrica. Natural. Paulo, eu estou convencido que isso começa... O Estado tem seu papel fundamental quando ele prestigia e fortalece os conselhos municipais dos idosos. Esse conselho municipal, ele está ligado ao Poder Executivo Municipal, à Prefeitura Municipal. Esses conselhos, tem o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. Esses conselhos, quando têm esse apoio, é justamente o conselho de criar regras de conscientização e educação. Eu proponho isso, que as escolas públicas, seja creche comunitária, as escolas de ensino fundamental e médio, venham ter aula de educação e incluir na sua grade curricular exatamente esse respeito à dignidade humana e ao idoso. Imagina uma peça teatral, um conceito cultural, e dar a essa criança na creche, na escola, mostrar a ele que o idoso deve ser respeitado, precisa ser respeitado. Isso com educação, com cartilha. E você fazer uma palestra em relação a isso, a grade curricular, dentro do conteúdo programático, você pode fazer isso. Começar a ensinar na creche, começar nas escolas e chegar à universidade e depois na cadeia produtiva, na formalidade do trabalho. Então, quando você começa de baixo para cima, o Estado assumindo esse papel, isso muda. E com as concessões públicas, através desse grande audiência que é a TV Câmara, a Rádio Câmara, as concessões, rádio, televisão, jornais, começar a abraçar isso e falar, peraí, o idoso é um patrimônio do Brasil. Os idosos são os patriarcas, os matriarcas. Em países como a China, eles são muito mais bem acolhidos e respeitados dentro das fábricas. Muito. As empresas vão buscar lá onde eles estão, lá na casa deles, para aconselhar os novos. Agora, deputado, infelizmente nosso tempo já está quase no finzinho. Nosso encontro, o encontro da frente, esse encontro vai ser realizado amanhã, quinta-feira. Aqui na Câmara. A partir das 10 da manhã, no auditório Freitas Nobre aqui da Câmara, ocorre esse encontro. Qualquer pessoa pode participar, deputado? Qualquer pessoa pode participar, principalmente você que tem interesse, as pessoas que gostam de ouvir, querem discutir, estão preocupados com a questão do idoso. Então, é um convidado muito especial para todos nós. Deputado Vitor Paulo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.